Olá, bom dia. Hoje, sábado, né? 1/10/2022. Tem coisas que a gente não tem como escapar de falar um pouco, né? Então nós vamos falar um pouco, fazer aí uma reflexão sobre diversos temas, na verdade, sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Alguma coisa que está dentro desse tempo. Então, como eu disse, não dá para ignorar que hoje nós estamos na véspera de uma eleição super importante no Brasil, que vai definir aí uma parte do futuro do país. E isso vai depender, é lógico, do voto, né? Eu até penso que a política, né, que é um assunto às vezes meio complicado, porque por causa da tal da polarização, da ignorância, etc. Mas eu sempre trato de política do ponto de vista do exercício da cidadania. Não trato da política no esquema partidário, imediato, etc. Mas eu estive pensando a respeito e observando que muitas pessoas não entendem a política porque acham que ela não vai para lugar nenhum, etc. Quer dizer, há uma generalização, o que não é saudável para o país, tá? Enquanto nós, pessoas, cidadãos, cidadãs, não é saudável generalizar tudo, achar que tudo é uma coisa só, né? E não é. Então, eu penso, e eu já participei de processos eleitorais, inclusive, em outros tempos, e que não mudou muito até hoje, infelizmente, nesse tempo todo. Mas eu digo que tem... Nas eleições existem dois papéis que são fundamentais para as pessoas entenderem, para as pessoas compreenderem. Que tem o papel, né, dos candidatos, dos políticos propriamente ditos, e do eleitor. O papel dos políticos, se as pessoas analisam, é, digamos assim, um tanto claro, porque nós temos aqueles que são minoria, que defendem geralmente causas e demandas que é favorável ao conjunto da sociedade. Que nós não podemos ver a sociedade apenas no micro, tipo assim, na individualidade, nos pequenos grupos. A política ela deve atender a demanda de todos os cidadãos. E no Brasil a política ela vem sendo desvirtuada há muito tempo por força do poder econômico, que então elegem lá pessoas com o voto popular, tá? Que são, entre aspas, comprados, né, com dinheiro de campanha, etc., contribuições legais e ilegais, que vão lá defender minorias. Não vão defender o povo na sua totalidade, vão defender grupos, e grupos econômicos, como o agronegócio, né, como indústrias, como o setor financeiro, a iniciativa privada da medicina,
a iniciativa privada da educação. Todos esses setores têm representantes lá no Congresso para defender as suas pautas. Não estão nem aí interessados em defender as pautas da maioria. Essa é uma questão que está no bojo da política brasileira. E existe também nesse período eleitoral uma centralização de atenção nos candidatos chamados majoritários, que são candidatos a presidente, que são candidatos a governadores. Então fala-se muito quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente, mas há um esquecimento de que existe um outro poder além do executivo, que são governadores e presidente, que é o poder legislativo, que é composto de deputados no âmbito do Estado, deputados estaduais, no âmbito federal, deputados federais e estaduais. Que, na verdade, todos esses congressistas, esse poder legislativo, ele é eleito nos estados, nos municípios que compõem os estados. Aí tem um vício muito grande, porque existem candidatos, por exemplo, a deputados estaduais, aqui em Minas, por exemplo, que eu estou em Minas, que têm os seus currais eleitorais, porque eles passam o tempo todo alimentando os seus currais eleitorais através das verbas públicas, não é a verba deles, a verba pública. Então eles fazem uma emenda, aí mandam dinheiro para um hospital na cidade, mandam dinheiro para algum empreendimento social, algumas obras, etc. Isso no Brasil inteiro. Quer dizer, o orçamento, quer dizer, o dinheiro público, ele é dividido entre esses deputados, senadores. Essa é uma falha da nossa própria política, do sistema nosso de distribuição de numerário, distribuição de arrecadação. Então, esses caras, eles agem muito como despachantes, né? Eles ficam lá em Brasília negociando coisas para continuar mantendo seus currais eleitorais. Se você observar, tem candidatos que se elegem toda a eleição em cima disso. As propagandas deles são o quê? Eu trouxe tanto dinheiro para fazer a ponte não sei aonde, para fazer não sei o quê no hospital não sei aonde, para doar ambulância não sei para quem. Então é assim, esse dinheiro público, que deveria, normalmente ser já canalizado para estados e municípios, poderia ser diferente. Tipo assim, você arrecada no município, você manda uma parte para lá, para a União, e a outra parte já fica no município. E a outra parte já fica no estado. Mas não é assim que se faz. Todo o grosso do dinheiro arrecadado vai para a União, quer dizer, vai para Brasília primeiro, e lá, de acordo com os interesses políticos, ele é redistribuído através, principalmente, de deputados e senadores, que aparecem dizendo que eles são os grandes beneméritos dos municípios, estados, etc., como se o dinheiro fosse deles. Não é. O dinheiro já é do público. Ele só volta para o público. Entende? Mas, assim, as grandes questões do país, das políticas públicas são políticas de saúde, políticas de educação, política de desenvolvimento, política ambiental. São várias, por isso que a política é importante, porque tudo depende de políticas públicas. Essas políticas públicas, elas são negociadas de acordo com os interesses de cada setores
que elegeram seus deputados. Então, vocês já viram que nesse período desse governo atual, em muitos momentos quiseram acabar com o SUS. Por quê? Acabar com o SUS? Porque para privilegiar a iniciativa privada, os planos de saúde, né? Então você vai ver educação. Quantas vezes já quiseram acabar com a educação pública, o ensino das universidades federais e tal? Para quê? Para privilegiar as instituições privadas, os empresários, os financistas, né? Direitos dos trabalhadores. Quantos direitos dos trabalhadores foram tirados nesses últimos 4 anos, por exemplo? Por quê? Para atender a demanda dos empresários. Empresários da indústria, do comércio e do agronegócio. Então, tudo é feito, a maior parte disso ela é feita com a conivência de deputados federais e senadores, que dizem estar lá representando a população dos seus estados, dos municípios e das regiões, né, das micro-regiões dos estados. Então o tempo todo é isso que acontece. Então acontece com o eleitor, aí entra a parte do eleitor. O problema não são só os políticos, o problema também está nos eleitores, que pela ignorância, pela própria preguiça de se informar bem, tá? Porque outro dia eu estava ouvindo uma conversa numa oficina, fui levar meu carro, estava só ouvindo a conversa. Aí eu estava observando as prosas, né, do pessoal. Então o que é? As pessoas não têm a mínima noção do que um deputado federal, ou estadual, ou senador faz. Tem gente que fala, por exemplo, de deputado, como se de deputado federal, por exemplo, como se ele fosse o cara do executivo. Ele fizesse as coisas. Ele não faz nada, ele está lá em Brasília só negociando coisas. Ah, mas tem gente que acha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele trouxe isso, ele trouxe aquilo. Aquilo ali, gente, é quinquilharia. Por que esses caras todos vão enriquecendo? E por que você acha? Pega esses deputados, por exemplo. Veja o patrimônio financeiro deles, né? Como é que cresce. Tem gente que entrou na política e não tinha nada. Aqui onde eu moro, a gente observa. A gente que entrou não tinha nada. E de repente começa a ter. Daí você vai dizer, mas quanto que esse cara ganha? Como prefeito, por exemplo. Quanto que ele ganha? Será que isso dá para enriquecer? Não dá. Aí o cara vai ser deputado estadual. Aí de repente o cara está comprando prédio, apartamento, fazenda, não sei o que lá. Aí você diz, mas deputado ganha tanto assim que dá para fazer tudo isso? Não dá. Então são vários jogos de interesses. E falar um termo clássico aqui, e maracutaias, informações privilegiadas, porque se você tem, por exemplo, a informação privilegiada, que em tal lugar vai ter um aeroporto, por exemplo, o aeroporto de Confins, lá em Belo Horizonte. Se você tem essa informação privilegiada, o que você faz? Você vai lá e compra um monte de terreno próximo, a preço de banana, porque ninguém sabe, só essa turma. Aí quando vem a construção do aeroporto e tudo, aí
aqueles imóveis passam a valer milhões. Isso eu estou falando aqui, eu estou falando de Minas, porque isso aconteceu aqui em Minas. Então, as informações privilegiadas, elas são usadas para enriquecimento. Entenderam? E às vezes são aferidos os ganhos também de defesa dos interesses de um grupo A, o grupo B, principalmente grupos empresariais e financeiros. E então as pessoas vão enriquecendo. Quer dizer, a política vira um grande negócio. Até nos municípios, né? Tem gente que se elege, por exemplo, vereador, não tem nada. Vive de aluguel e de repente ele começa a ter coisas. Porque ele está defendendo lá interesses de alguém que é beneficiado e que depois dá a contrapartida, né? Tipo assim, a aprovação de um loteamento, aprovação de uma coisa aqui, outra coisa ali. Tudo isso rende dinheiro. Isso ocorre também até com secretários, né? Secretários, pode ser municipal, estadual, etc. Pode ser ministro. Então, a política que está aí, ela é feita disso, do toma lá, dá cá. E o eleitor, estou falando do papel do eleitor, o eleitor não presta atenção nisso, porque o eleitor fica... Ele não se informa, ele não vai buscar conhecimento. Aí tem gente, nesse dia que eu estava ouvindo essa conversa lá na oficina, tem gente que diz assim, mas falou na televisão. Quer dizer, a televisão não é parâmetro para você formar uma boa opinião, porque a televisão faz parte do sistema. Embora seja uma concessão pública, os canais de televisão, eles fazem parte do sistema de poder. Então, eles estão lá, né, fazendo o meio de campo deles, porque eles têm pessoas ligadas a interesses, principalmente interesses econômicos. Os donos de televisão, essas coisas, você vê, eles fazem parte de uma elite, eles não estão no bolo do povo. Eles moram em grandes condomínios, em grandes mansões, porque eles sustentam o poder e o poder sustenta eles. Então ele tem verba para publicidade, um monte de coisa. Você vê no município, né? Quando tem um jornal no município, ou dois, eles estão sempre agradando quem está no poder para receber o quê? Verbas de publicidade, etc. O eleitor fica se viajando, fica vendo novela, fica querendo saber quem vai morrer no Pantanar, coisas assim, e não presta atenção no que está acontecendo na realidade, porque ele não diz que não tem tempo para ir para mais nada. Então ele fica nas distrações, entenderam? E essas distrações é que fazem os Big Brothers da vida, fazendas, etc. Essas distrações é que tiram a pessoa da realidade aonde que ela devia estar antenada, analisando, observando, para, digamos assim, para interferir nesse processo. Como é que você interfere nesse processo? Através de organizações, né, comunitárias, etc., ONGs, né? Mas também através do voto. Então você fica votando sempre nas mesmas pessoas, esperando medidas diferentes. Já viu que coisa bem... Isso é bem maluco, né? É neurótico. Fazer sempre a mesma coisa esperando resultado diferente. Se você elege sempre os mesmos deputados, os mesmos senadores, os deputados parecidos e senadores parecidos, que às vezes trocam de roupa, de lugar, de nome, mas fazem a mesma coisa.
Então, como é que vai mudar alguma coisa mesmo? Essa é a questão. Daí a importância, então, do voto nesse período que o exercício da cidadania está ligado ao voto. Às vezes é importante, né? Eu estou falando muito do poder legislativo porque é lá que saem todas as coisas e é lá que é negociado tudo, gente. Se vocês acompanharem esse governo que está aí, tudo é lá. Não, tem lá o tal do Centrão, tem o não sei mais o que, tem a bancada evangélica, tem a bancada do agronegócio, tudo é negociado no Congresso Nacional. E quando chega no Estado, é negociado na Assembleia Legislativa. Se você elege sempre essas mesmas pessoas, como é que você vai querer que aconteça um milagre, né? Que as coisas sejam feitas diferentes? Como é que vai ser? Então o eleitor precisa se munir de uma coisa que chama-se senso crítico. Senso crítico não é só criticar os outros, é um senso analítico, analisar as coisas. Tá? Porque as pessoas vivem de migalhas, né? Porque ele mandou um dinheiro para o hospital, ele mandou dinheiro para construir a ponte, ele arrumou dinheiro para construir uma escola, para policlínica. Esse dinheiro já é do povo. Se os prefeitos e seus executivos fossem competentes, eles fariam um projeto e iriam lá e trariam o dinheiro, sem intermediários. Isso já aconteceu e acontece muito. O problema é que é mais fácil, né? Tipo, deixa lá, quem sabe o deputado resolve para nós. Não, você tem que estar munido de pessoas competentes, por exemplo, num secretariado municipal, para que essas pessoas sejam criativas, tenham projetos, porque os recursos estão lá. Se você não tem projeto, eles não vão mandar recurso. Aí o recurso que é enviado através da emenda do deputado, porque ele tem interesse em alimentar o seu curral eleitoral, do qual você faz parte. Porque você fica nessa ilusão. Entendem? Então, é isso aí, né, nessa parte. Que é preciso o eleitor entender que ele faz parte desse sistema e ele também precisa melhorar. Se ele não melhora, ele vai eleger sempre os mesmos deputados e senadores e vai continuar a mesmice, tudo igual. Essa é a verdade. Então, falei de política um pouco, né? Deixa eu molhar a garganta aqui com um chimarrãozinho. Aceita chimarrão? Então, eu sou um capixaba, mineiro e um pouco sulista, né? Um pouco paranaense também, né? Morei muito tempo no sul e tal. Por isso que eu tomo um chimarrãozinho, então já explico. Uma vez eu pus uma foto eu tomando chimarrão, alguém perguntou para mim, por que você toma chimarrão, né? Aqui em Minas nós não tomamos chimarrão, né? Aqui em Minas é o cafezinho, pão de queijo. Também é bom. Eu gosto de vez em quando de chimarrão, né? De vez em quando, quer dizer, todo dia você toma umas goladas. Faz parte, né, do meu capital cultural. Então, eu pus como tema lá a questão dos tempos que vivemos. Então, já falei sobre política e tal, é isso que eu tinha que falar. Né? Cada um vai pensar a respeito e vai fazer o que tem de melhor, fazer o melhor, né? Agora, quando eu falo dos tempos que vivemos, aí eu vou entrar numa outra área, que é uma área, às vezes, um pouco até, para alguns, um pouco metafísica, né? Um pouco espiritual, etc. Mas eu estava pensando que eu falo muito, na verdade, se você analisar, eu falo de comportamento. A maior parte do tempo eu estou falando de comportamento. Comportamento na política, comportamento na sociedade, comportamento na espiritualidade e tal, né?
Então, o que acontece? Outro dia eu estou sempre aqui meditando, pensando, né? Escrevendo. Aliás, uma coisa que eu queria que vocês soubessem, porque tem gente que às vezes me pergunta a meu respeito. Gente, eu já, assim, em termos de trabalhador, de trabalho, eu já fiz quase de tudo, né? Eu já trabalhei na roça. Aos 16 anos eu cheguei a tomar conta, até ser tipo capataz de um sítio, né? Eu estava num abrigo e fui tomar conta do sítio do diretor do abrigo, com essa idade, 16 para 17, 16 anos. E fui tomar conta lá, mas tomar conta não era só ficar mandando nos peão, não, era ser peão também, né? Então você tirava leite, você plantava, você capinava, você cozinhava, você pescava, plantava arroz, feijão, milho, batata, café, era muita coisa, entendeu? E eu era o cara lá, né? Lógico que primeiro eu ralei, né? Na enxada, aquelas coisas todas. Depois, quando eu saí dos abrigos de menores, aos 18, quase 18 anos, né, praticamente, eu saí, gente, eu não tinha nada de profissão. Eu tinha feito até o segundo ano do ginásio, mas isso não fazia diferença, infelizmente, né? Então eu não tinha profissão nenhuma, aquela história, você não tinha profissão. Então eu fui trabalhar. Então nesse tempo, eu trabalhei de servente, de pedreiro, trabalhei de servente de jardineiro, trabalhei de servente de pintor, trabalhei de servente de funileiro, trabalhei de servente de mecânico, né? Tentei aprender a mecânica, mas eu não gostei muito. Era aquele negócio de ficar mexendo com graxa, eu era meio enjoado para isso, tal, né? Mas assim, então fui servente de tudo que tinha direito, né? E como o pessoal falava assim, eu fui peão mesmo. Trabalhei na construção civil, né? Sempre de servente, né? Fui boia fria também. Depois eu fui, lógico, eu fui evoluindo porque eu estava buscando me aprimorar, né? Fui estudar mais, tá? Voltei a estudar aos 25 anos de idade e daí comecei, logicamente, a melhorar. Assim mesmo trabalhei em alguns serviços ainda braçais e depois trabalhei em comércio, essas coisas, né? Até... Depois trabalhei, né? Trabalhei em empresas de engenharia, né? Departamentos de compra, fui ser chefe também depois, né? De empresa, chefe de setor, né? Depois eu trabalhei com exportação lá no Amazonas, em Manaus, né? Escritório, né? Despachante de exportação. Depois passei no banco, trabalhei no Banco do Estado do Amazonas, em Manaus. Depois trabalhei no Banco do Brasil, né, lá no Amazonas e aqui em Varginha. Formei-me em Direito. Depois fui advogado por 8 anos. Tá? E depois, né, aposentei do banco. Aí comecei uma nova espécie de carreira para fazer aquilo que realmente eu queria fazer desde o princípio. Só que eu não tinha condição de ter feito. Eu fui ser psicanalista, terapeuta, psicoterapeuta nessa área, né, de comportamental que eu estou até hoje. E nesse meio campo eu também, além de tudo isso, ainda também sou escritor, né? Muitos e muitos anos, escrevi para muitos jornais, escrevo para a internet até hoje e escrevo desde 96 para frente. Eu passei a escrever sobre assuntos comportamentais e espirituais. Sou palestrante também, né? Palestras espirituais, espiritualistas, espíritas, palestras motivacionais, e também fui locutor de rádio, né, que eu
tive programa no rádio, muito tempo aqui em Varginha. Então, é muita coisa, né? Já escrevi 3 livros e participações em vários livros, né? De literatura, livros de contos. Também escrevo poemas, poesias. Atualmente estou escrevendo um monte de coisa aqui, né? Escrevendo um livro autobiográfico, escrevendo poemas, escrevendo alguma coisa, iniciando um projeto de escrita também sobre educação de filhos e também projeto de escrita algo mais espiritualista, né? Então eu estou sempre em atividade, é isso, ok? Então essas lives, para fazer tudo isso que eu já fiz e faço, lógico que eu tive que estudar muito, né? Certo? Outro dia me perguntaram de onde que eu tiro as ideias, né? Minhas ideias vêm do conhecimento que eu fui adquirindo e da vivência que eu vou tendo, né? Porque eu estou tendo ainda vivência, eu estou vivo aqui. Então, por isso, tá, gente? Já dei uma geral aí, tá bom, né? Agora a questão fundamental que eu ia falar, que eu botei lá, né, o Apocalipse. As pessoas, quando leram lá o Apocalipse, né, de João, pela verdade agora eu acredito que seja do João, né? Mas o Apocalipse ele não é só dos cristãos, porque isso de maneiras diferentes. Essa questão do Apocalipse, ela já vem sendo anunciada há muito tempo, inclusive na literatura, né, espiritualista hindu, né? Em todas as doutrinas já tem, isso é meio cultural, né, mundial, planetário, essa coisa do Apocalipse. As pessoas ficam pensando, e eu já pensei assim, que o Apocalipse tinha uma data para acontecer, certo? Um tempo para acontecer. E só que esse assunto aqui, gente, eu só vou encerrar, tá? Porque esse aqui é longo, mas outra hora a gente volta. Se vocês quiserem, vocês sugerem. Só que eu também já pensei assim, quando se olha meio literalmente, né, essas doutrinas, já pensei assim, que ia chegar um tempo que seria o agora é o Apocalipse, certo? Só que, segundo os mentores espirituais, os grandes mentores espirituais, vou começar pelo próprio Cristo, mas tem outros, né? Em várias outras denominações, tem outros mentores também. O Cristo é o maior avatar que esse planeta já recebeu a visita, tá? Isso é uma coisa que é consenso, todo mundo sabe disso. Quem não sabe disso é porque não quer saber mesmo, né? Mas nós tivemos entre nós, aqui no planeta Terra, muitos avatares que são pessoas iluminadas, que vêm de uma dimensão espiritual muito alta, muito elevada, e vêm de tempos em tempos trazer algumas mensagens, informações, conhecimento para ajudar a humanidade a apressar o seu desenvolvimento, a sua evolução. O problema é que essa humanidade ela é muito ruim de serviço. Até hoje você observa pessoas que se dizem cristãs, por exemplo, fazendo barbaridades por aí, inclusive na política. Usando, inclusive, a religião, né, na política para ferir interesses materiais. Por aí você já vê que o bicho é caótico. Então, a questão é que, na verdade, desde a vinda do Cristo, olha que antes já existiam outros avatares, já falei. E tinha muito conhecimento antes de Cristo.
coisa que as pessoas às vezes ignoram, porque muitas das doutrinas, ou quase todas as doutrinas, elas, dentro do bojo dessas doutrinas, inclusive a doutrina cristã, e a doutrina espírita, por exemplo, a doutrina budista, a doutrina hinduísta, até o Islã, né? Ela é carregada de conhecimento que vem desde, tempos que é difícil até de imaginar. Desde lá da Lemúria, né, que talvez a maioria das pessoas nem ouviram falar, né? Desde os tempos da Lemúria, desde os tempos da Atlântida, que tem gente que acha que nem existiu a Atlântida, mas de tempos muito antigos, lá do Egito, né, daquele tempo do Egito, dos faraós lá, etc. E que o conhecimento universal, esse conhecimento que na verdade está colocado nesse universo todo, que eu digo assim, o universo todo de Deus, que está colocado, esse conhecimento, ele está aí há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Só que o ser humano, ele é um bicho complicado, porque ele ignorou todo esse conhecimento durante muito tempo. Você vê, o conhecimento mais recente espiritual foi trazido pelo Cristo. Quer dizer, está aí, a flor da pele, mas as pessoas ignoram. As religiões, inclusive, as religiões tradicionais, ignoram, desvirtuam tudo para entender interesses de poder. Entendeu? Não é interesses espirituais, de poder. Por isso que eu falo que muitas religiões atravancaram a evolução do ser humano. Também. Certo? Então, o que acontece? Então, essa coisa apocalíptica, ela está presente, né? Agora, você vê, a pandemia, eu vou falar uma coisa para vocês. A pandemia, ela é o quê? Um efeito, foi e é, e vai continuar sendo, porque em algum momento isso vai piorar, vai voltar de outra forma, de outra maneira, continua sendo um marco, né, da presença, entre aspas, apocalíptica. A guerra lá da Ucrânia, que a Rússia, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, para estender domínio, poder, e ameaçando todo mundo com guerra nuclear, etc. Esse é um dos sintomas, digamos assim, desse tempo apocalíptico. Porque você, quando eu falo você, eu falo todo mundo, tá? Quando você... O problema é que eu já falei, é falta de informação qualificada e conhecimento para entender que hoje no mundo, tá? E mais visível lá na Ucrânia, existem várias guerras no mundo. As guerras visíveis e as guerras invisíveis. Porque nós também vivemos... O planeta Terra, ele tem uma dimensão densa, grossa, que é essa que nós estamos vivendo, né? E tem uma dimensão um pouquinho acima, mas que também hoje está densa e grossa e trevosa, digamos assim. Onde também estão acontecendo embates, né? Porque não é porque o sujeito morreu porque ele ficou bom e virou bom. Muita gente ruim morre e continua ruim, espiritualmente, entendeu? Carrega na alma todas as suas maldades para o outro lado.
Então, fica aí conspirando também contra a evolução do ser humano. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, por que eu chamei a atenção para esse assunto? Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo assim, primeiro, já observou que o tempo está passando mais rápido do que o habitual. Porque é isso, há uma aceleração no tempo. Porque nós estamos muito presos. Aí você vai lembrar lá da minha palestra sobre as mentes, o uso das mentes. Nós estamos muito presos na mente concreta, então nós estamos muito presos nessa realidade visível que está aí, que é consumista, né? Que é capitalista, que é consumista, materialista, né? Imediatista. Então, se você fica com a mente focada nessa mente concreta, nessa mente, né, material, você vai ficar o tempo todo feito louco, correndo. Então você está sempre correndo. Você está correndo atrás das contas que você tem que pagar, atrás, né, das coisas que você acha que tem que fazer, das coisas que você tem que curtir, das selfies que você tem que tirar, disso e daquilo, de show que você tem que ir. Quer dizer, todas essas loucuras que estão acontecendo aí. As pessoas querem estar em todas, mas tudo é superficial, tudo é trivial. Então o tempo passa muito rápido, porque as pessoas estão se distraindo o tempo todo. A distração é o tempo todo, é beber, comer, cair, levantar, transar, comprar coisas, né? Querer estar na moda, querer ser outra pessoa que você não é. Então, essa loucura toda, o tempo passa que você não vê, porque você fica se distraindo com um monte de porcarias que são colocadas para você. São colocadas à sua frente. Aí você acha que tem que fazer dancinha no TikTok, tem que fazer dancinha não sei aonde, tem que fazer besteira, sabe? Tem que aparecer, tem que se mostrar, né, com as roupas mais ridículas que existem no mundo, porque você acha que isso é vida. E o tempo então corre, olha, porque isso é loucura. Se você estiver nesse tempo de loucura, você vai ficar louco. Essa é a verdade, você vai ficar louca se você entrar nessa loucura. E muita gente está dentro dela. Né? Esse é um assunto que tem que falar mais, né? Eu só estou jogando para vocês pensarem. Essa semana eu fui lá no pronto atendimento, porque eu estava com problema de alergia, uns trem aí. Já está tratando, está ficando bom. Mas eu estava observando as pessoas que estavam lá. A maioria, inclusive, mulheres e crianças. Tinha homens também. Mas tudo no mesmo padrão. Todo mundo com o seu smartphone na mão. Certo? Assim, ninguém estava ali concentrado em resolver o seu problema de saúde. Ou o problema de saúde do seu filho. Era o tempo todo ali, ou falando, tá, mas depois eu passo lá, depois eu como isso e tal, sabe? O tempo todo no smartphone ali, no telefone, é mensagem, é tudo assim. E o diferente era eu, não estava com nada disso, né? Tava lá, doido para ser atendido e resolver a minha situação. Concentrado de que o médico seria um bom médico para me atender e tal. Estava vibrando no positivo para que eu tivesse um bom atendimento. E que tive, né? Inclusive o médico lá eu até conheço já, e outras paradas aí. Então, quer dizer, as pessoas estão lá, e aí não é só quem está lá esperando. Também as pessoas que trabalham lá, cada hora passa uma com o seu celularzinho. Quer dizer, a pessoa não está focada no trabalho dela. Ela está focada lá fora, não sei aonde. Percebe? Isso é loucura, gente. Isso é distração. Aí quando as pessoas vêm, nossa, eu estou aqui há 2 horas. Claro, você não prestou atenção, você não estava focado, não estava vibrando lá no sentido de ser atendido e tal, né?
Percebem isso? Então nós estamos muito assim, esse tempo está acelerado porque nós estamos acelerados. Nós estamos nesse estágio de loucura, que precisamos parar se quiser ficar saudável, porque senão vai, como é que diz, o pessoal falava, tinha um tempo que o pessoal falava assim, vai pirar o cabeção, né? Por que se acha que tem tanta gente hoje com ansiedade e com depressão? Né? Os dois lados, bipolaridade, depressão, ansiedade. Por quê? Por causa dessa loucura. As pessoas entraram nessa vibe desse tempo louco e vão ali sem parar para acionar um outro lado da sua mente que vai dizer para você, calma, relaxa. Tem tempo para as coisas né? Vamos pensar diferente, vamos fazer diferente e tal. Mas não param. É o tempo todo nessa loucura. Entenderam? Então, além desse tempo acelerado, tem uma outra questão que também é um pouco metafísica, mas é que está presente aí. Eu creio nisso e vejo isso e percebo isso. Você tem que prestar atenção para ver se você percebe isso. E vai perceber. É só parar, respirar, relaxar e observar. Né? Então você vai ver o quê? Que as pessoas estão vibrando. As pessoas estão vibrando muito negativamente, viu? Muito negativamente. Estão vibrando no negativo. E muito. Porque se você está nesse tempo de loucura, você não vai conseguir vibrar positivamente. E tem muita vibração negativa em todo lugar. Você vai no supermercado, você vai ali, você vai aqui, você sente isso. Porque tem muita coisa ruim que as pessoas estão acumulando. Como você não resolve, né, os acúmulos, você vai só acumulando, vai acumulando seu saco de lixo. Uma hora estoura. E estoura no corpo físico. Porque a dimensão física, ela acaba sofrendo todas as imposições, né, dessas outras esferas. As esferas emocionais, sentimentais e até mesmo das vibrações espirituais negativas. Então eu estou chamando atenção para isso, para que, sabe, você relaxe mais. Procura sair dessa matrix, porque isso aí vai levar você para coisa ruim. Tem que sair desse portal que você está, dessa matrix, para você construir, na verdade, né, um lugar de calma para você. Você pode fazer isso. Naqueles temas que eu usei aqui, do uso da mente, ali eu já falei que é um roteiro para evoluir, um roteiro para criar novas sintonias, novos horizontes. Vai assistir, vê lá, se tiver dúvida, né, comenta. Tá? Eu sempre digo aqui, para pessoas que assistem na hora ou assistem depois, se quiser sugerir um tema, fazer perguntas, pode fazer, tá? Pode comentar. Lógico, se comentar besteira, não estou aqui para isso, né? Porque às vezes você sabe que tem gente fora da curva. Eu já vou falando isso porque é verdade. Mas tudo bem, faz parte, né? Aquela história de quem está na chuva está para se molhar, né? Mas é isso aí por hoje, tá? Então, vamos prestar atenção mais na própria vida e vamos observar as vibrações energéticas que estão aí ao seu redor, tá, gente? Eu estou aqui na minha cidade, você está na sua cidade, você está em outro lugar. Mas está tudo de meio, assim, meio universal, meio planetário, está tudo muito confuso. Eu falei aqui de passagem sobre a guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia, ela é só um ponto a mais
nessa loucura toda que está aí, certo? Porque quando você fala de geopolítica, que é a política geográfica assim ampliada, das disputas de poderes, né? China, Rússia, né? Estados Unidos, o mundo asiático, etc., né? Europeu, essas coisas todas. O bicho está pegando. Nós estamos sob uma ameaça muito grande, que é a bomba nuclear. Qualquer hora, um maluco lá aperta um botão de algum lugar e o bicho pega, porque o clima está muito ruim. Inclusive, como eu falei, o clima astral também. Eu não sou vidente, tá, gente? Mas eu tenho meus alertas, né? E tenho que passar para vocês. Então é isso aí, tá? E espero, né, que nós aí, em termos de Brasil e tal, que também a gente saia desse buraco que nós se enfiamos dentro dele. Porque alguém tem que estar sóbrio no mundo, né, gente? Alguém tem que estar sóbrio na vida. Porque essas coisas que eu falei aí, de celular, não sei o que lá, essa loucura toda de consumo e tal, isso aí é uma espécie de vício. São formas diferenciadas de adicção. As pessoas não estão percebendo, né? Porque elas ficam malucas, né? Não usam o cérebro para funcionar, não botam a inteligência para funcionar, então vai no arrasto da peneira aí. E vai se dar mal. Porque esse mundo que está colocado aí, se as pessoas entrarem direto nisso, no consumo, no materialismo, elas vão pirar, né? Por isso que hoje tem um número elevado de suicídios, inclusive de jovens, né? Que já cedo já não conseguem achar um lugar no mundo. Isso é muito triste, tá? Não é brincadeira, não. Daí você vai dizer, mas eu não, mas aqui em casa está tudo bem, né? Mas você tem que vibrar por aqueles que não estão bem. Certo? Por isso que eu falei outro dia de oração, as pessoas às vezes acharam meio estranho eu falando de oração. Mas é verdade, é porque eu sou uma pessoa de fé, só que eu não fico vestindo camisa de santo sabe? Não me agrego assim, a nenhuma religião formal, essas coisas assim. Não é a minha praia, até porque eu não acredito. Né? Acredito em Deus e no resto, né? Acima, junto lá. No Cristo e tudo mais. No ser humano, né? Instituições humanas, eu perdi a crença faz tempo. Mas a gente pode fazer, né? A gente tem autonomia para evoluir espiritualmente, para acessar, né, o astral maior, né? Acessar lá o todo, acessar ao mundo cósmico, divino. A gente tem condições de fazer isso, nós temos todos os mecanismos para fazer isso, para inclusive vibrar paz. Nós precisamos vibrar paz para o mundo, para que a gente receba a paz, certo? Então é isso aí, minha gente. Outra hora eu volto nesse assunto, que esse assunto vai mais longe, só que hoje eu peguei algumas coisas aí. Foi assim, foi elaborado mais ou menos para ser do jeito que foi, tá? Se você gostar, dá o seu like, faz seu comentário, compartilhe. Uma coisa que é interessante é compartilhar, né? Porque às vezes você pode não gostar e dizer assim, pô, mas esse Willis é chato demais, né? Você pode não gostar, mas você pode compartilhar com alguém. De repente, pode aparecer, não é você que está precisando da minha mensagem, mas é uma outra pessoa que está precisando da minha mensagem. Porque as pessoas também ficam muito nesse egoísmo, né? Você, eu não gostei. Tá, nem foi feito para você gostar, foi feito para você refletir. E você pode muito bem passar para frente, para outra pessoa. Dizer, eu não gostei, então vou sacanear um amigo meu, vou mandar para ele. Entendeu? Pode fazer também. Né? Tem gente que faz, tem gente que compartilha umas porcarias pra gente que é terrível, né?
Mas tudo bem, gente. Então vamos em paz, amanhã vamos voltar em paz, né? E muita serenidade nessa hora, tá? Paz e luz para todos.